Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e em nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre a garantia contratual pelas regras da nova lei de licitação. Nós vamos iniciar estudando as garantias em contratos administrativos. A garantia contratual, na licitação, ela é uma exigência bastante comum em processos licitatórios, tanto para obras, serviços e fornecimentos em grande quantidade ou então que envolva alta complexidade técnica. A razão para a previsão de garantia é que esses tipos de compras públicas, eles apresentam normalmente um alto risco financeiro, ou seja, é a possibilidade de o objeto licitado não ser entregue, Existe essa grande dúvida. Então, nós temos que ter muita atenção. Por quê? Porque essa garantia é exatamente para garantir a execução do contrato administrativo, que não pode ser confundida com aquela garantia que é prevista no artigo 58 da Lei de Licitações, que é o que? A garantia da proposta. São coisas totalmente diferentes. Então, gente, diante disso, incumbe a autoridade que é responsável pela licitação, ela vai decidir se existe necessidade ou não de alguma forma de garantia. E, professora, quais são essas formas de garantias que são lá indicadas pela lei? Meus amigos, vocês podem observar lá na Lei 14.133, o artigo 96, porque lá vai dizer o quê? Que cabe ao contratado, ou seja, ao vencedor da licitação, ele vai escolher entre 3 modalidades. Ele vai escolher caução, seguro-garantia ou fiança bancária, que é emitida por um banco autorizado a operar no país. Essas garantias, elas são alternativas, isto é, a exigência de uma exclui as outras. Vamos conhecer aqui nessa aula de hoje. Vou apresentar tudo para vocês e fazer todos os esclarecimentos. Gente, a caução é exatamente uma reserva de valores que a administração pode utilizar sempre que o contratado faltar a seus compromissos, o que o torna contratualmente em débito. O seguro-garantia, ele tem por objetivo garantir o quê? Todo o fiel cumprimento daquelas obrigações que foram assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes do inadimplemento. Lá no edital, vocês vão ver que vai fixar um prazo mínimo de 1 mês, que é contado da data da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para que a prestação da garantia pelo contratado, seja feita quando a opção for pelo seguro-garantia. Mas cuidado, prestem atenção. O seguro-garantia, ele continuará em vigor mesmo que o contratado não tenha pago o prêmio nas datas convencionadas. Agora vamos ver a fiança, A fiança bancária, por sua vez, é aquela garantia que é fornecida por um banco, que esse banco ele se responsabiliza, perante a administração pelo cumprimento da obrigação do contratado. E, professora, qual é o momento, em que momento essa garantia deve ser prestada? Gente, a garantia ela tem que ser prestada antes da celebração do contrato e ela é renovada ao longo de toda a sua duração. Mas cuidado, no entanto, caso aquele contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento de administração, a lei prevê o quê? Que o contratado vai ficar desobrigado, não vai precisar ele renovar a garantia até a ordem de reinício da execução ou então adimplemento pela administração. E, professora, como é que é determinado esse valor da garantia? Como a gente vai chegar a esse valor? Pessoal, essa é uma pergunta importante mesmo. Vocês podem observar na lei, lá no artigo 98. Esse artigo ele estabelece que nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia pode ser de até 5% do valor inicial do contrato e é autorizado o aumento para até 10%, mas isso será analisado a complexidade técnica e os riscos que são envolvidos nessa contratação. No caso de contratações de serviços ou então fornecimentos contínuos que tenham a duração maior que 1 ano,
e nas suas prorrogações será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação de tais percentuais. O percentual para o cálculo de garantia vai ser diferente. No entanto, quando se tratar de contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, em que foi exigido seguro-garantia em percentual equivalente e até 30% desse valor inicial. Pessoal, também é possível que um contrato tenha a previsão de que a administração deve entregar bens ao contratado, no caso em que este vai ficar como depositário dos bens. Aí vocês podem ver também o artigo 101, que ele estabelece que o valor dos bens ele deve ser acrescido ao valor da garantia. E professor, e como é que é feito? Como é a liberação ou restituição dessa garantia? Tudo está na lei. Gente, segundo a lei, a garantia que é prestada pelo contratado vai ser liberada ou restituída após toda fiel execução do contrato ou então após a sua extinção, que aconteça por culpa exclusiva da administração. E perdida, professora, a garantia pode ser perdida? Sim, certamente. Olha, quando o contratado dá causa à inexecução do contrato, levando à sua extinção pela administração, a garantia prestada pode ser executada para ressarcir eventuais prejuízos. É importante também, pessoal, destacar ainda que na contratação de obras e serviços de engenharia, é possível sim exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia. E o edital ele também pode prever a obrigação asseguradora em caso de inadimplemento pelo contratado, que vai assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Então, pessoal, por fim, quando iniciado esse processo administrativo que apura o descumprimento de cláusulas contratuais, o contratante ele deve o quê? Ele tem que notificar os emitentes das garantias. E esse aviso vai permitir que seja dado o quê? Ele vai conhecer a possibilidade da perda da garantia caso seja confirmado o inadimplemento do contratado. E chamando a atenção de vocês, né, para esse grande detalhe, é que a gente pode finalizar aqui a nossa aula, esclarecendo para vocês que todo o material que está disponibilizado para vocês na área do aluno, os e-books, lá tem um vasto conhecimento onde vocês vão aprimorar toda essa bagagem, né, de estudos de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar a tutoria e vocês serão esclarecidos. Então, nós vamos ficando hoje por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.